Para você ligado nas mídias sociais, nos canais digitais da Rovensa Next, seja muito bem-vindo a mais um Campo e Prosa Podcast. E você já sabe, quando a gente aparece por aqui é para trazer um recado especial, para trazer uma novidade, para trazer coisa boa, como sempre. Hoje não é diferente. Hoje nós falaremos sobre um lançamento da linha Rovensa Next. Sim, já são mais de 100 biosoluções e essa linha não para de crescer e crescer com qualidade, crescer com coisa boa. É justamente sobre o OT mais Duo que nós vamos falar hoje nesse bate-papo com meu amigo Eli Oliveira, nosso gerente técnico da Rovensa Next. Bem-vindo, Eli. Obrigado, Lucas. Tudo bem? Tudo excelente e feliz demais de trazer uma novidade desse tamanho e com, digamos assim, com muito estudo, muita bagagem por trás, né? Excelente, Lucas. É isso aí. O OT mais Duo já nasce grande, nasce gigante, com um pretexto, num contexto, eu diria melhor, da importância dos fertilizantes, ou até na temática de disponibilidade dos fertilizantes, também na temática da sustentabilidade. Nós estamos falando de micro-organismos vivos, amigos do produtor, amigos do solo, da natureza. E com tudo isso muito bem estudado, como você mencionou, mas sobretudo muito bem produzido. Isso é um grande destaque, né? Esse é um grande benefício, eu diria, e atribuiria como um benefício do produto, o padrão de qualidade que a gente tem em cima do OT mais Duo. A linha de inoculantes da Rovensa Next, sempre que a gente vai falar sobre, vem aquela lembrança, né, um padrão farmacêutico na produção, cuidado. Para quem já conheceu a fábrica da Rovensa Next, isso é lá em Montemor, no estado de São Paulo, que produz, né, uma das fábricas que produz os inoculantes aqui pro Brasil. É um cuidado fora do comum, né? Não, Lucas, bem salientado. Assim, ó, a gente está falando com um organismo vivo, né? Não que a gente não tenha cuidado com outros produtos, mas eu acho que tem que deixar. Mas esse sim, esse é especial. É um ser que está vivo, que respira, que depende de condições de oxigênio, aeróbico. Então a gente tem que dar a garantia de que esse micro-organismo chegue no produtor vivo, né? Primeiro a gente vivo, produzir com qualidade, ter esse controle, para que quando ele chegar, se for no caso do OT mais Duo que a gente está se referindo, quando o azospirilo chegar lá, ele faça a função dele de disponibilizar nitrogênio e a pseudomonas de disponibilizar fósforo. Então o micro-organismo funciona. Agora, o produto precisa da condição que esse micro-organismo chegue viável na propriedade do produtor rural. Legal demais. E aí, indo um pouquinho para a formulação do produto, ele trouxe quais são, né, essas duas características aí, né, essa formulação do produto. OT mais Duo. E o Duo é justamente porque são dois elementos, vamos assim dizer, o azospirilo e a pseudomonas. Vamos falar um de cada vez? Vamos começar pelo azospirilo. O que isso traz de benefício? O que o produtor vai se beneficiar de usar um produto que tem essa característica? Legal, Lucas. Se você me permite, antes, o fato de ser duo, de ter dois micro-organismos, eu quero chamar bastante atenção aqui. Nossa, isso vale para internamente aqui na nossa empresa, para clientes e também para o produtor. O fato de ter esses dois micro-organismos não quer dizer que eu peguei esses dois micro-organismos e meramente, fisicamente, misturei ou juntei isso. Isso tem ciência, isso tem estudo, né? Porque senão eu mesmo, o Eli, poderia fazer isso. Não, quem está fazendo é a Rovensa Next. Então, existe um controle para primeiro, existe um estudo para por que escolher a BV5 do azospirilo e não a BV6. Porque o efeito sinérgico de combinação entre os dois era a BV5 mais a pseudomonas. Isso aí já é o primeiro ponto. Então, se estudou e chegamos nisso. Depois o processo industrial, como a gente disse, onde esses micro-organismos são produzidos separados e quando se termina de produzi-los, são colocados aí sim, foram produzidos separados, juntos, no recipiente, para ir até o campo. Tá? Então isso é de suma importância. A gente está dando a garantia de que esses micro-organismos estão vivos e vão chegar no campo e vão fazer o que precisam fazer. O azospirilo, mais especificamente a cepa BV5, ele é uma bactéria associativista com as gramíneas. Ele é associado, né? Ele não, diferente do bradisóbio, para soja que ele entra dentro das raízes, esse aqui fica associado, aderido às raízes das gramíneas. E ele fornece nitrogênio para as gramíneas. Nitrogênio, um dos elementos fundamental, importantíssimo, um macronutriente primário, relevante para a produção. Sem nitrogênio não produz. Nitrogênio é base da síntese de aminoácidos, da síntese de proteína, né? de DNA estrutural. Então, sem nitrogênio não tem vida.
Não é só para o milho, é para qualquer espécie, inclusive, mas principalmente para as gramíneas, tá? Então a BV5 vai fornecer esse nitrogênio para o milho, combinado com a Pseudomonas florensis. E essa Pseudomonas, ela disponibiliza fósforo, tá? Eu diria 2 grandes pontos. Não só disponibilizar o fósforo retido no solo, porque a gente tem fósforo no solo, mas muitas vezes ele não está disponível, ele está numa fração não disponível para a planta. Ele está aprisionado. Quimicamente, por conta de pH, ele pode estar, ora um pH muito ácido, ele se prende a alumínio, e recorrente nos nossos solos brasileiros temos alumínio, então esse fósforo pode estar preso em alumínio, ou pode estar preso em cálcio, né? Preso no sentido, preso, ligado quimicamente, a gente tem o costume de falar, está preso, né? Preso no sentido químico de estar ligado, sim, carga positiva com carga negativa, formando um fosfato de alumínio no solo, tá? E um fosfato de cálcio também, se o solo estiver básico. Então, esse micro-organismo, a Pseudomonas, vai disponibilizar o fósforo que possa estar preso, produzindo ácidos orgânicos e tornando o fósforo disponível. E também, Lucas, aproveitando o fertilizante de adubação. O momento de agora, estamos falando bastante aí de pode faltar fósforo, né, de vir fertilizante, ou o custo vai ficar muito alto. Então eu também tenho a capacidade com a Pseudomonas de aproveitar o fósforo via adubação também, tá joia? Então olha que combinação, né? Olha que efeito sinérgico de azospirilo mais Pseudomonas. Ele faz muita coisa, né? Faz muita coisa. Ele aumenta a granulação, consequentemente a absorção de nutrientes. Isso. Né? E faz com que essa planta possa crescer, desenvolver. E produzir. Aí que eu queria chegar, falar de produtividade. Exatamente. Porque a gente sabe que nós podemos passar o dia inteiro aqui falando tecnicamente, falando sobre a importância disso ou daquilo, e no final das contas o que o produtor quer saber é sobre produtividade. Claro, a Rovensa Next não lançaria um produto sem ter testado e testado muito antes. E aí eu quero chamar a atenção para 2 momentos de testes ali, que eu tenho certeza que você acompanha, né? Primeiro deles, lá os testes da equipe de P&D, né? Que são feitos lá para poder pedir registro desse produto. Como que foi esses resultados, né? O quanto chamou atenção, não necessariamente entrando em números, mas o quanto chamou atenção. E depois, na prática, no campo, a gente estamos saindo de uma safra agora de soja, e que foi uma safra muito importante para que esses produtos fossem testados, para que esse produto fosse testado e validado no campo. Estão começando a chegar resultados, e eu quero te perguntar da tua visibilidade, do que você tem visto nesse resultado de P&D e no resultado de campo. Legal, ótima pergunta. Assim, eu não quero ferir aqui o que a gente tem de um range assim de 2 sacas até 15, 16 sacas de soja a mais. Mas isso, eu acho que não é isso, não é esse o contexto. Primeiro que o produto entrega, performa. Isso, sem sombra de dúvida, é o que o produtor precisa, usar e ter retorno. Então a taxa de retorno, quando eu estou falando desses 2 sacos, é que está pago. Isso para mim é o mais relevante do ponto de vista técnico, comercial, de usar uma tecnologia, né, Lucas? O que a gente viu desde os trabalhos de pesquisa e o que a gente tem acompanhado também nos nossos campos é que há uma modalidade, a modalidade de aplicação, esse é um grande ponto também do produto, combinado também com as ofertas de fósforo. Então, assim, a gente pega solos que têm alto teor de fósforo, quando a gente fez aplicações do Otimais, você vê um ganho em produtividade ainda maior. Se você pega um solo onde tem pouco fósforo, talvez esse retorno seja um pouco menos. Por isso que mostra a complexidade e o quanto efeito técnico que tem um produto como esse. Para o produtor, então, se nesses solos eu tenho pouco fósforo ofertado, ele vai aproveitar ainda mais o fósforo do adubo. Veja, né, que eu vou usar o produto em todas as formas. E a modalidade, inclusive, de aplicação via suco de semeadura, que é ali onde eu preciso ter uma rizosfera bem construída, ali que eu preciso inicialmente aumentar a disponibilidade de fósforo, de nitrogênio. Então, assim, os ganhos, primeiro que tem ganho, o produto performa, pelo controle de qualidade, porque são micro-organismos que entregam no campo. Então, esse para mim é o primeiro ponto. E os dados são positivos, são bons, tanto no cenário de soja quanto para milho, para onde o produto tem registro. Pois bem, e esse é mais uma das inovações da linha de inoculantes da Rovensa Next, mas do portfólio Rovensa Next como um todo, né, Eli? É isso aí, Lucas. Muita coisa boa, né?
Poxa. Muito obrigado pela participação, Eli, nesse nosso podcast falando Legal. sobre esse lançamento Otimais Duo. Aliás, você produtor, você que trabalha nos canais de distribuição da Rovensa Next, eu lhe convido a pesquisar ainda mais, aprofundar ainda mais, conversar com o time Rovensa Next, com os RTVs, com os nossos especialistas de campo, que tem muita coisa boa sobre esse produto, tem muito mais informação, poderíamos passar muito mais tempo aqui falando sobre ele. Eli, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Lucas, parabéns, tá? O podcast tá muito legal, tem muita informação bacana, norteia bastante os nossos clientes. É isso aí, parabéns. Grande abraço, nos encontramos num próximo episódio do Campo e Prosa Podcast. Vamos seguir juntos, biosolucionando a agricultura.